Em 2008, o Geninho participou do primeiro seminário, que era esse programa que nós fazemos, os 100 primeiros dias para os prefeitos recém-eleitos. Olímpia era uma cidade que dependia da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar entrou em decadência na região dele, e ele fez uma transformação na cidade. Transformou Olímpia no terceiro maior parque aquático do mundo visitado, criando programas específicos de retreinamento e reaproveitamento dessas pessoas que saíram da cana e passaram a atender a essa indústria grande do turismo. Então, é um grande prazer que a gente consegue mostrar um caso real de um prefeito do CLP que enfrentou enormes dificuldades no começo do mandato, transformou a cidade e agora acabou elegendo seu sucessor e é um dos prefeitos mais consagrados aqui do CLP. Então, Geninho, por favor, vem aqui com... Bom, boa noite mais uma vez a todos. Cumprimentar especialmente o nosso governador, Geraldo Alckmin. Uma pessoa que, como CLP, a gente se espelha muito no seu trabalho, na sua forma de governar São Paulo. Mas, como eu já me apresentei, Olímpia é uma cidade do noroeste de São Paulo, fica lá entre São José do Rio Preto, Barretos. É uma cidade de 50 mil habitantes, que na década de 30 foi uma das 5 economias de São Paulo, pela sua pujança do café, e depois, nos anos 80, viveu um momento bom da laranja, e depois com a migração para a cana-de-açúcar. Uma cidade grande, com 802 quilômetros quadrados de extensão territorial. Mas, efeito de comparação, São Caetano do Sul tem 13 quilômetros. 800 quilômetros lineares de estradas rurais para tomar conta, para dar manutenção da malha. Uma cidade que vinha passando por um processo político-administrativo muito fragilizada, uma cidade que já não tinha mais apoio político, por culpa até dos próprios administradores, uma política fiscal extremamente desorganizada, e fui eleito vereador aos 19 anos, em 1996. Depois, por 12 anos, permaneci na Câmara de Vereadores, e aos 32 anos de idade fui eleito prefeito de Olímpia, junto com o Juninho, aqui de Votuporanga, com o João de Botucatu, e esses 18 prefeitos que fizeram o primeiro curso do CLP lá em Campos do Jordão. Foi indicação da União dos Vereadores de São Paulo que eu tive o prazer de conhecer o CLP. E naqueles dias em Campos do Jordão, que até tivemos a presença do governador Geraldo Alckmin naquela ocasião, presença do nosso amigo Abílio Diniz, que hoje também nos honra com sua presença, e para mim, um prefeito eleito jovem, que pouco sabia o que tinha de desafio pela frente, né? Eu vi um desafio aqui de uma gestora dizendo que ela se transformou de gestora para líder política. Então, eu digo que eu sou o contrário. Eu era um líder político que vim como presidente da União dos Estudantes Universitários da minha cidade e que acabou depois se apaixonando pela gestão pública. Mas a cidade de Olímpia, como eu havia dito, ela era uma cidade que estava saindo da cana-de-açúcar, da laranja, entrando um pouquinho na cana-de-açúcar, preços ruins, indústria pequena, prestação de serviço também pequena, um comércio de certa forma frágil, porque nós estamos a 40 quilômetros de um centro comercial grande, que é São José do Rio Preto, onde toda a população e os visitantes iriam para lá. E nós tínhamos o desafio de trazer a economia local se fortalecer, criar arranjos locais, criar algum caminho para que a cidade pudesse se fortalecer. E naquela ocasião, existia um clube, um parque aquático na cidade, que atendia a população da cidade e atendia também uma parte da região. Atendia 150 mil turistas por ano, mas que já trazia algum dividendo para a cidade, mas que era pouco explorado. E, enfim, conheci o CLP, fiz o primeiro curso dos prefeitos, depois curso dos 100 primeiros dias de planejamento. Eu ainda não tinha curso superior, acabei fazendo faculdade depois de eleito prefeito, e agora acabei de me formar agora há 15 dias na pós-graduação do CLP, que é o Master em Liderança e Gestão. Fui para Harvard junto com a minha equipe, meus 33 parceiros, ficamos lá 15 dias. Foi uma experiência fantástica e única na minha vida, aprendi muito com isso. E com o CLP eu aprendi a poder ter as habilidades que me faltavam no campo da gestão. O primeiro ponto é saber formar uma boa equipe.
Então, nós começamos ali em novembro de 2008, começar a pensar diferente do que a gente pensava na campanha. Buscar bons técnicos, bons profissionais, pessoas de índole, de caráter. Começamos também a ver que as técnicas de negociações que o CLP proporcionou para a gente foram importantes, né? Para que a gente também não pudesse ceder bastante, sem perder o espírito público, sem perder aquilo que a gente não negocia, que é os nossos princípios, para que a gente pudesse fazer uma composição e, acima de tudo, ter uma gestão eficiente com governabilidade. Em outros aspectos também, nós começamos a entender que o planejamento estratégico era fundamental para ter começo, meio e fim. E foi aí que o CLP nos trouxe também a oportunidade, através da Falcone, depois, num segundo momento, com o Pedro Paulo, trazendo o modelo do Rio de Janeiro, que foi brilhante para nós, e com caderno de metas, contratos de gestão com secretários. Em 2014, me lembro que eu liguei para o Felipe, falei, Felipe, demiti 3 secretários hoje que não cumpriram as metas, e foi fantástico essa experiência para nós, porque foi uma autodemissão, né? Era um contrato que tinha que cumprir 80% das metas, e eles entenderam que não foram competentes o suficiente para isso. Então, buscando os arranjos locais, né? Tentando descobrir como é que a gente ia fazer com a economia para ela se desenvolver, obviamente com o apoio do Estado, da União, mas com as próprias pernas. Então, fomos criar os distritos industriais que faltavam na cidade e fomos fomentar o turismo. A gente achou que o turismo era a grande saída da cidade. Então, naquela ocasião, nós tínhamos 3 hotéis e começamos a buscar parcerias com pessoas para investir no ramo de hotelaria. A Olímpia tinha muito turismo do bate e volta, né? O turista vem de manhãzinha e, no final do dia, ele vai embora. Ele só fica dentro do parque, a cidade não ganha com isso, o posto de gasolina não ganha, a farmácia não ganha, o supermercado não ganha. Então, nós fomos buscar parceiros privados. E aí conseguimos o primeiro parceiro, depois o segundo parceiro, e os frutos demoram para ser colhidos, né? Porque um hotel de 1.000 apartamentos, de 500 apartamentos, é 4, 5 anos de construção. E as coisas foram começando a acontecer para que esses turistas pudessem ter um turismo de qualidade, né? Turismo com pernoite, que a gente chama, para ficar 1, 2, 3 dias na cidade e ali poder gastar aquilo que ele trouxe com a sua família. E, consequentemente, também trazer outros atrativos turísticos. Então, ali a gente plantou um sonho de criar um clube, de fomentar um clube, um outro parque que pudesse ser concorrente do primeiro parque. E também buscar outros tipos de parque que não fosse só de águas quentes. Então, foi aí que nasceu o segundo parque. O primeiro é o Termas dos Laranjais, que hoje, em 2016, é o 3º parque aquático mais visitado do mundo, com 3,5 milhões de visitantes. Olímpia hoje possui 14 mil leitos de hotel. Eu falo quartos, governador, que as pessoas acham que leitos é só hospital, né? Eu falo, tem 14 mil leitos, tem tanto doente assim, né? E tem mais 6 mil leitos em construção, para ser entregue agora em dezembro, julho do ano que vem e dezembro do ano que vem. Então, a Olímpia vai para 20 mil leitos de hotel. Consequentemente, agora em dezembro, se inaugura o segundo parque, que é concorrente do Termas Laranjais, que é o Hot Beach. Então, já começa a ter uma concorrência saudável, melhora a qualidade dos serviços. E lá atrás, nós sonhamos com um grande projeto, que era transformar a Olímpia numa estância turística. É uma lei específica de São Paulo, eram 67 estâncias, e aí nós fomos, convencemos o governador, e ele nos deu a oportunidade de apresentar um projeto de lei na Assembleia de São Paulo, e a Olímpia foi contemplada em ser estância, e isso garante para a Olímpia 3,5 milhões por ano de investimentos para construir novos atrativos, melhorar a sinalização da cidade, o recapeamento das ruas turísticas e dar uma segurança para que a gente possa, todo ano, melhorar um pouquinho. É uma cidade turística que fica entre São Paulo e Caldas Novas, em Goiás, no meio. Então, o ponto geográfico nos favoreceu bastante. As rodovias de São Paulo também nos favorecem bastante, porque de São Paulo a Olímpia são 4 horas de carro, 40 minutos de voo até São José do Rio Preto. Mas sonhando alto, fazendo parcerias com outras empresas, nós agora desapropriamos a primeira parte do futuro aeroporto da cidade, para que a gente possa trazer, em 5, 10 anos, os primeiros voos charter, que são os voos fretados, para que a cidade possa crescer ainda mais. Estamos buscando parceria com parques secos, que é o caso do Play Center, que estava aqui em São Paulo e fechou há algum tempo, mas a marca existe, os proprietários existem, o know-how existe, e agora está buscando financiamento para voltar
a ter um parque na cidade, e todo dia aparece uma nova oportunidade para a Olímpia. E eu vivi o primeiro mandato, em 2009, 2010 as coisas começaram a melhorar, 11, 12, 13 foi fantástico. Depois 14, 15, 16 foram terríveis para os gestores públicos, no ponto de vista fiscal, da falta de arrecadação, na inadimplência, dos repasses dos governos, tanto estadual como federal. E aí todos nós tivemos que, com planejamento, acompanhando o nosso fluxo de caixa, já acender o sinal vermelho e começar a economizar desde junho de 2014, para chegar agora e entregar a prefeitura no azul. Mas com uma cidade planejada, com planejamento estratégico, com planos de metas semestrais, com a habilidade que nós adquirimos, com equipe comprometida, capacitando teus funcionários, trazendo, Felipe, a liderança adaptativa, foi muito importante para mudar a cultura dos funcionários públicos da Prefeitura de Olímpia, né? É muito aquilo que a gente chama de ter a compaixão para poder conversar, para poder sentir o que as pessoas estão sentindo, aqueles que não estão se engajando no seu projeto, para depois você motivá-las e fazer todos entenderem que realmente o caminho que você está traçando é o melhor para a tua comunidade e para a tua cidade. E tantos outros exemplos que a gente pode citar aqui, que o CLP foi fantástico e brilhante no ensinamento de cada um de nós, que já deu seu depoimento aqui. Portanto, eu fico muito orgulhoso hoje, depois de 8 anos como prefeito, 12 como vereadores, 20 anos de mandato, governador. Já estou, governador que foi vereador, foi prefeito, sabe das nossas dificuldades como prefeito, como vereador. E a gente entregar agora uma cidade muito mais próspera do que era. A gente entregar uma cidade que a gente pode chamar que é um case de sucesso nesse segmento da economia local, nesse segmento do turismo. Uma cidade que hoje nós construímos 4.000 casas populares em 8 anos, seja da CDHU de São Paulo, do Minha Casa Minha Vida, para poder agregar toda essa mão de obra que veio para obra, para pintura, para acabamento, para o pedreiro, para o encanador, para as camareiras, né? E as parcerias com o governo de São Paulo para fazer a capacitação, parcerias com o Sistema S, parceria com empresários, porque começa a ter um monte de emprego, mas sem a capacitação. Então, foi uma luta também para que os hotéis não perdessem a qualidade, aquela avalanche de restaurantes novos chegando na cidade, aquela onda de novos loteamentos, novos condomínios fechados, e a cidade que não tinha plano diretor, uma cidade que não tinha código de obras, uma cidade que não tinha nenhum planejamento de saneamento, de geração de lixo. Nós tínhamos que construir tudo para poder passá-la para frente agora. E o nosso desafio agora é entregar uma cidade melhor e, o mais importante, com um novo prefeito que não pode deixar cair a qualidade da gestão. Porque hoje os servidores da Prefeitura de Olímpia já colocaram na sua cultura a nossa meritocracia. A avaliação de desempenho no final do ano, o bônus no ano seguinte. Então, não vão aceitar retirar isso mais. Então, são culturas que você implementam e sempre dosando. Citar um exemplo aqui em cima daquilo que é politicamente viável. E tem uma outra frase que o Luiz Felipe nos ensinou muito também, que é: até que ponto que você quer perder popularidade para ganhar gestão? É uma medição que o político tem que fazer no dia a dia. Até que ponto que eu vou enfrentar esse problema sabendo o tanto de popularidade que eu vou perder, né? Enquanto nós entramos em 2009 na Prefeitura de Olímpia, tinha 90% de inadimplência na água. Então, você tinha que mudar a cultura para dizer que a água tinha preço, a água tinha custo, e precisava cortar a água de quem não pagasse. E eu fui eleito com 33% dos votos, cortei a água de todo mundo e fui reeleito com 72% dos votos. Isso é um bom exemplo de que um remédio amargo no início, mas que vem com uma resposta de investimentos, a população entende que aquilo lá foi para o bem da coletividade. Então, a produção de água aumentou, os investimentos vieram, a nossa empresa de água tem capacidade de hoje de adquirir empréstimos, as obras acontecem, e tudo isso foi porque nós aprendemos coletivamente. E cada ponto de problema que nós tínhamos, além do CLP, o CLP também nos proporcionou ter essa rede de amigos, essa rede de gestores, rede de prefeitos, de secretários estaduais, secretários municipais, de professores, para a gente poder um colaborar com o outro. Algumas experiências que alguns já tiveram para poder dar certo. Então, eu não quero aqui me alongar muito, eu quero que todos conheçam a Olímpia, mas eu quero muito aqui agradecer o Luiz Felipe Dávila, que foi uma pessoa brilhante, hoje ele é o grande entusiasta do CLP,
E eu tenho certeza que tudo isso acontece porque ele puxa a fila, ele é a grande locomotiva, mas eu sei que por trás dele tem uma equipe de funcionários, de colaboradores e, acima de tudo, de patrocinadores. Eu estava lá em Harvard com um grupo de 33 alunos e a emoção de cada um daqueles que não puderam pagar a sua viagem, mas que tiveram uma bolsa oferecida por um empresário, e ficar lá 15 dias e trazer para a sua cidade uma bagagem, um diploma debaixo do braço, uma experiência que ele nunca mais na vida vai esquecer, é muito difícil eu descrever para vocês o tanto que vocês mexeram na vida de cada um daqueles alunos que foram para lá. E assim como muitos que eu conheci, eu tenho certeza que muitos ainda surgirão, são 90 alunos agora no MGL, né, Felipe? 3 turmas de aproximadamente 30 alunos, essa pós-graduação fantástica também, que eu sei que cada um de vocês colaboram para que o CLP fique de pé. E é um exemplo que agora a gente comemora 8 anos de sucesso, e eu tenho certeza que o CLP é uma das grandes esperanças do nosso país. Uma boa noite a todos e obrigado.